família do século 21, gente. Mês de maio, nós vamos passar 5 semanas conversando com vocês sobre família. Então, a gente vai falar vários assuntos sobre família e queremos conversar sobre o que é ser família no século 21 e fazer uma pergunta. Será que a Escritura, será que a Palavra de Deus tem alguma resposta para a gente sobre o que é ser família? E sobre ser família no século 21 é diferente de ser família no século 19, 18, 17, 16. Era diferente de ser família 1000 anos antes de Cristo. Os princípios, os valores são os mesmos. Como nós podemos hoje termos famílias que, na verdade, nada mais são do que fruto da vontade de Deus? Então, é sobre isso que essa série, a gente quer conversar com vocês sobre isso. Primeiro, eu acho que é necessário a gente fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele perpassa talvez pelo maior Deus do nosso tempo, pelo maior ídolo do nosso tempo. O maior ídolo do nosso tempo chama-se indivíduo. O individualismo é o maior Deus do nosso século. Individualismo, a liberdade e o mito da liberdade do indivíduo como sendo total, como sendo plena, e isso significando que o indivíduo, então, ele pode fazer tudo por conta própria dele. Esse é o maior ídolo que a gente tem. Porque isso gerou na gente individualismo. E esse é o maior ídolo que nós temos. Porque o que eu tenho conversado com vocês é que para o indivíduo não há limite. Não há limite para o prazer do indivíduo. Não há prazer que dê conta do eu mesmo. E isso está na cara da gente, a gente só não vê. Então, eu trouxe uma matéria do UOL de agora, do início do ano. E o que é mais interessante na matéria do UOL é que hoje 34 milhões de lares brasileiros são sustentados exclusivamente por mulheres. Isso significa que 45% dos lares brasileiros são sustentados exclusivamente por mulheres. Esse número de 2014 para cá, ele aumentou só em 20%. Porque o número de mulheres que sustentavam os lares em 2014 era de 25%. Percebam que de 2014 até 2022, esse número pulou absurdamente para 45%. Hoje, praticamente metade dos lares brasileiros são sustentados exclusivamente por mulheres. Não se assustem com isso. E militantes de plantão, não vou falar de misoginia aqui, tá? Então você já fica ligado que não tem compromisso com isso. Nem vou defender movimento coletivista, até porque isso é pecado. Mas as mulheres são a maioria já no mercado de trabalho. Elas são a maioria nas universidades. E muito possivelmente, com o tempo, elas tomarão os lugares e os cargos de chefia. O que cai por terra a narrativa feminista de que mulheres ganham menos do que homens. Mulheres não ganham menos do que homens. Isso é falácia feminista. Mulheres não ganham menos do que homens porque vocês, meninas, entraram no mercado de trabalho depois que nós. Vocês entraram no mercado de trabalho de 100 anos para cá. Antes só nós trabalhávamos, vocês cuidavam dos lares. Então, se vocês olharem 5.000 anos de história cristã, de história da humanidade, 6.000 anos de história da humanidade, e vocês começaram a trabalhar de 100 anos para cá, vocês querem em 100 anos ganhar a mesma coisa? Pelo amor de Deus, né? Então, isso é matemática básica e falácia básica de movimento coletivista. Vocês não ganham menos do que os homens. E é questão de tempo, vocês vão ganhar mais do que os homens. Porque cada dia que passa, os homens têm morrido mais cedo. Porque, além do estresse, os homens estão sendo vítimas da violência.
porque fala-se muito da violência contra as mulheres, mas quem mais sofre violência no Brasil são os homens. Jovens entre 16 e 24 anos morrem 3 vezes mais do que vocês mulheres. Vítimas de crime, vítimas de violência. Que eles mesmos entraram ou não, isso não vem ao caso agora, mas o que eu quero dizer para vocês é, cada dia que passa, a gente vive numa sociedade mais feminina. E nós não teríamos problema com isso. Só estou levantando a bola, que é porque às vezes quando a gente vai falar de família, as pessoas se perdem, né? Com narrativas que são colocadas. Que aí eu tenho outro dado para dar para vocês, também do UOL, numa pesquisa do IBGE, e o que é assustador é o índice de divórcios que a gente tem. Porque se o primeiro dado demonstra que o ser mulher e o ser homem estão meio perdidos, uma vez que, meninas, vocês são esmagadoramente as maiores consumidoras de remédio controlado. Percebam, vocês nunca tiveram tanta liberdade na história da humanidade, mas vocês são esmagadoramente a maioria em consumo de psicotrópico. Vocês são a maioria consumidora de clonazepam, que é o Rivotril, sua Gazeta do Povo que traz para a gente desde 2018 para cá. Vocês, segundo essa reportagem, vocês comem clonazepam com farinha. É absurdo. A quantidade de fluoxetina, que é um antidepressivo que vocês tomam também, é assustadora. Vocês são responsáveis por 67% dos índices de problemas psiquiátricos e psicológicos. Então, alguma coisa está errada. Por quê? Porque vocês têm liberdade, vocês têm direito à carreira, vocês têm direito a tudo isso, porém estão doentes. Homens, vocês não estão doentes, mas estão cada vez mais preguiçosos, e cada vez cuidando menos das famílias, e cada vez cuidando menos do lar, e cada vez assumindo menos responsabilidades. E esse tem sido o maior índice de divórcios, que aumentou exponencialmente de 2007 para cá. Nós temos um índice absurdo. A reportagem diz, com as restrições do isolamento social impostos pela pandemia do Covid-19, o número de casais que oficializaram a separação em cartórios bateu recorde em 2021. Um levantamento do Colégio Notorial do Brasil mostra que foram registrados 77.112 divórcios consensuais no ano passado. Apesar de representar um aumento de 266 casos em relação ao primeiro ano da crise sanitária, em 2020, esse é o maior número desde 2007. Sabe o que isso significa? Com a pandemia, as pessoas tiveram que ficar em casa. Quando elas ficaram em casa, elas descobriram que tinham que conviver. E quando elas começaram a conviver, elas se separaram. Interessante, né? Você se separar com quem você casou porque você vive perto. É isso que a reportagem chega à conclusão. Meus irmãos, é o mundo que nós temos, né? Porque quando você acha assim, vamos melhorar, como é que nós vamos resolver? A sociedade resolve da seguinte maneira: qual é o problema da doença das mulheres? Os homens. É absurdo. São os homens opressores, é o patriarcado, essa encheção de paciência. É o patriarcado que está fazendo com que as mulheres sejam oprimidas pelos homens. Então o que a gente faz? A gente libera as mulheres. E aí quanto mais a gente libera, vocês estão mais doentes. Não tem alguma coisa errada, não? Então, qual é o problema? Não, o problema das mulheres é a família. Aí vem as discípulas de Beth Friedan, uma insana, que falam que o problema das mulheres é ter filhos, que ser mãe não presta. Aí beleza, aí a gente tem cada vez menos filhos e vocês continuam doentes. E os homens cada vez mais perdidos.
Porque a proposta que é colocada de redenção está errada. O casamento não oprime ninguém, a família não oprime ninguém, nem homem nem mulher foram criados para serem inimigos, como se houvesse uma guerra e uma luta de privilégios entre homens e mulheres. Esse argumento é um argumento mentiroso e falacioso, só que você vai ouvir ele nas mídias o tempo todo. Porque o que está acontecendo? Casais têm cada vez menos filhos. Também procurei na Gazeta do Povo. Sabe qual é a razão de casais terem cada vez menos filhos? Duas. Primeiro, liberdade. Os casais entrevistados dizem, filho dá muito trabalho. Nossa, ter filho não dá. Porque aí vem a segunda razão. Ter filho atrapalha a carreira. A gente perde muito tempo tendo filho. Então, cada dia que passa, a gente tem um problema maior, porque prestem atenção, vocês que são mais velhos, têm 40, 50, 60 anos, vocês tiveram mais irmãos e sabem que quem é que está cuidando, ou vocês que têm 60, 70 anos, quem cuidou dos seus pais? Foram vocês. Agora prestem atenção, nós temos cada vez menos filhos. A pergunta é, quem vai cuidar do legado familiar? Quem vai cuidar dos nossos hoje jovens que serão velhos? Em nome do egoísmo, em nome da liberdade, temos uma geração de jovens que não se preocupa mais com os seus mais velhos. Não se preocupam mais com seus pais. Em nome da liberdade, em nome da carreira, em nome do sucesso. Meus irmãos, filhos que têm abandonado seus pais na velhice. Isso é normalíssimo. E aí a pergunta que a gente se faz é, com essa mentalidade individualista, egoísta, como é que você mantém família? Se filho atrapalha, se marido é inimigo, se mulher é inimigo, se família oprime, que esse é o discurso que a gente está acostumado a ver na mídia progressista brasileira, às vezes conservadora também. Acho que cristão não tem que ser conservador e cristão não tem que ser progressista. Cristão é cristão e é guiado pela palavra de Deus. Isso é sine qua non. Cristão é guiado pela palavra de Deus. Mas o que a gente ouve num discurso desse, as pessoas estão casando depois dos 30 anos. Estão deixando para ter filho depois dos 35. Por quê? Porque família oprime. Porque marido oprime. O que você ouve das jovens é, eu não quero um homem lá em casa. O que você ouve dos homens é, rapaz, mulher dá muito trabalho, como é tudo igual, melhor ter um monte. Aí observe a nossa cultura. A nossa cultura não é uma cultura de valor familiar. Que cultura que vai sobreviver a toma, vapo, gente? Nenhuma cultura vai sobreviver a isso. Eu vou trabalhar isso daqui a pouco. Nenhuma cultura que não é moralmente bem formada vai sobreviver. E é o que vai acontecer com a nossa sociedade. Ela vai colapsar. É questão de tempo. Vocês vão observar isso na educação. A gente gosta de ver vídeo de professor que apanha na cara de menino. E quando reclama-se com os pais defendem o filho. Porque você não tem valores familiares e sedimentados. Se você conversa com a polícia, a viatura está com medo de parar num bairro, porque a população toda vai bater nos policiais. Essa é a realidade que vocês vivem, esse é o Brasil que a gente vive. E a pergunta que a gente precisa se fazer é, será que a Bíblia pode ensinar a gente alguma coisa? E aí a gente chega no livro do Gênesis, no capítulo 1. Eu quero ler com vocês hoje, a partir do verso 26, capítulo 1 do Gênesis. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o significado do que é família. O que é? Qual é o significado? O que é ser família? Verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o 6º dia. Ó Deus santo e bendito, nós só te pedimos iluminação. A gente está diante da sua santa palavra, vivemos num mundo que é alheio ao Senhor. Um mundo que não te ama, que não te quer, que não quer os seus princípios, não quer os seus valores, mas adora o indivíduo, adora mamon, adora qualquer outra coisa, adora a sexualidade, adora a independência. Senhor, nesse mês, ajuda a nossa comunidade a voltar para a palavra do Senhor. Ajuda-nos a voltar para os princípios básicos do Evangelho e a restauração de Jesus Cristo. E independente de como a cultura é, a primeira igreja de presbiteriana de Campo Grande quer ser um sinal do seu reino. A gente quer ter família saudável. A gente quer ser discípulo de Jesus. E a gente quer ser esse tipo de família que glorifica o seu nome. Nos abençoa, Deus. Nos dá uma jornada de reflexão em que o Senhor vai cuidar da gente em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não estou preocupado aqui se essa narrativa é literal ou não, ok? Ainda que a gente assuma a literalidade do Gênesis. Mas eu não vou perder tempo com isso. Aí você acompanha o Marcos Eberlin ou o Adalto Lourenço. Eu não vou gastar tempo com isso. Embora a gente assuma a literalidade do Gênesis. Mas para mim o que é mais importante aqui é que no 6º dia da criação, Deus resolve trazer homem e mulher à existência. E isso é interessantíssimo porque quando Moisés escreve esse texto, ele é diferente de todos os textos que são escritos na mesma época. Porque o Gênesis é um dos escritos antigos. E o que me chama a atenção aqui é o fato de Moisés colocar, por inspiração divina, homem e mulher com a mesma dignidade. Homem e mulher são colocados lado a lado com dignidade igual. Pastor, e isso significa o quê? Bom, pelo menos 600 anos antes do Moisés, havia uns tabletes antigos na Babilônia, que nem era Babilônia ainda, chamado Épico de Gilgamesh, em que um grande rei antigo resolveu percorrer o mundo, e essa era a mitologia deles. Ele resolveu percorrer o mundo para tentar vencer a morte. Ele sai de uma cidade chamada Uruk, e lá, depois de percorrer o mundo e não conseguir vencer a morte, ele se entrega aos deuses, uma grande explosão acontece, e dessa explosão os homens são formados. E as mulheres? As mulheres são formadas do resto da explosão. Mas se você andar 1000 anos depois, você encontra os gregos. Hesíodo vai dizer para a gente, por exemplo, que os homens são criados e vivem em paz. Mas Atena, a deusa da beleza, vai criar Pandora. E Pandora, embora seja linda, dentro de uma caixa, ela tem todas as maldades dos seres humanos, e Pandora, como quem não quer nada, resolve ver o que está lá dentro. Porque, se para os antigos mesopotâmios, vocês mulheres eram formadas do resto,
Para os gregos, vocês são as responsáveis pela causadora de todos os males da humanidade. Interessante, né? Aí aparece a revelação bíblica, dizendo que vocês são imagem e semelhança do Deus Criador. A Bíblia é diferente de qualquer coisa. A Bíblia não coloca homens e mulheres um acima do outro. A Bíblia coloca vocês, mulheres e homens, como imagem do Deus Criador. Isso por si só já desbanca toda essa falácia de que famílias são opressoras e que homens são opressores de mulheres e que famílias são criadas para mulheres serem obedientes aos homens. Isso por si só já é para dizer que a Bíblia quebra esse negócio desde que foi escrita. Não há misoginia na Bíblia. Pelo contrário, pela Bíblia, a dignidade humana é garantida. Mas não é só isso, porque se na antiguidade os deuses não colocavam a mão na criação, no Gênesis, Deus não é a criação, mas Ele forma tudo e diz que tudo o que Ele fez é muito bom. Significa que essa convenção é maravilhosa. Agora o problema é que a gente lê a Bíblia de qualquer maneira. Quando vocês observarem, a Bíblia é feita de contrastes. Primeiro dia, luz e trevas. Segundo dia, firmamento, terra, águas. Terceiro dia, parte seca, parte molhada. Quarto dia, a gente povoa a terra, depois os céus. E no sexto dia, qual é o contraste? Homem e mulher. Isso é família para a Bíblia. Contraste. Isso é maravilhoso. O que Moisés está querendo dizer para a gente é que família, assim como toda a criação, é feita de contrastes. Luz e trevas, tarde e manhã, seco e molhado, homem e mulher. Isso está muito claro no texto, gente. Isso é maravilhoso. Não só a dignidade humana, mas como a raça humana deve se propagar. É por isso que quando vocês observam o que o texto está dizendo, ele está mostrando para vocês a seguinte coisa que ninguém mais tem. E a ordem é, primeiro, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso é fantástico. Ninguém tem a imagem e semelhança de Deus a não ser a raça humana. Ninguém. E duas ordens vão ser dadas. Primeira, cultivem o que eu estou fazendo. Domine. Ele vai dizer isso no verso 26, 28, 29 e 30. Domine sobre o que eu estou fazendo. E depois ele vai dizer, se alimentem do que eu estou fazendo. Por isso eu pego esse texto e eu quero conversar com vocês sobre 3 definições daquilo que é significado de família, pessoal. E o primeiro significado do que é uma família é que família foi criado para que a imagem de Deus fosse propagada. Anota isso, por favor. Ô Rômulo, o que é família? O STF falou que família é amor. Não, não é amor. Mas os filósofos modernos falaram que família é uma construção social. Não, não é uma construção social. Família não é uma construção social. Lá no Império Romano havia um patriarcado, então era o pater família que mandava em todo mundo. Não, família não é aquilo. O primeiro significado do que é família é que família foi criada por Deus para que a sua imagem fosse mantida e propagada. Verso 26. Primeiro está no plural, façamos. Isso não está aí à toa, porque no verso primeiro, no princípio criou Elohim o céu e a terra. Elohim é a palavra hebraica para dizer deuses. Não que Deus, o Deus criador do céu e da terra, seja três deuses. Nós não somos triteístas. Nós acreditamos em um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é verdadeiro Deus, segundo o credo atanasiano.
O Filho é verdadeiro Deus. O Espírito é verdadeiro Deus. O credo atanasiano deixa isso bem escrito para nós. E por que isso? Porque o que nos é revelado é que o Pai tem nomes divinos, honras divinas, características divinas e obras divinas. O Filho tem honras divinas, nomes divinos, obras divinas e características divinas. E o Espírito tem obras divinas, nomes divinos, características divinas e obras divinas. Porque a família foi criada para refletir a diversidade de Deus. Porque isso é imagem de Deus. Quando nós olharmos um casal com seus filhos, nós estamos vendo a imagem de Deus sendo propagada. Isso é família. Unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, na diversidade. Homem, mulher e seus filhos. Isso é família. Eita Deus. Compreendem? Isso é família. Agora, meus irmãos, a questão toda é essa. Por que Deus então nos criou? Porque Ele não precisava nos criar. E isso é bonito porque os reformadores exatamente falavam que Deus nos criou por obra do seu amor. Então, o dia que você for numa igreja que o pregador começar a falar que Deus estava tão triste, tão sozinho, que Ele resolveu criar você, vai embora. É mentira. Porque Deus tem Ele mesmo. Deus é pleno no seu ser. Ele não precisa de você. Deus não precisa de mim. E Ele não precisava de você. Ele não precisava de nenhum ser humano. Mas a graça e o amor de Deus estão exatamente em nos criar, em nos fazer. Só que segundo o Salmo 8, verso 2, Deus é tão maravilhoso que Ele resolveu nos fazer como coroa da criação, como aqueles que são o espelho dEle nessa criação. Só que como Deus é tão complexo, mas tão complexo, mas tão complexo, que Ele resolveu fazer dois seres completamente diferentes para formar a família. Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Meu Deus do céu. Ah, Jesus. Gente, família é feio para dar errado. Não é possível. Ou você juntar um homem cheio de testosterona, que não gosta de tomar banho, a maioria eu sei que não gosta. Verdade. Não vem não, que não gosta não. Se a mulher não mandar, você não toma banho não, meu filho. Você sabe disso. Só quer pegar o controle da TV na mão, mais nada. Só fica vendo vídeo no YouTube. E esquece, e vai dormir sujo. Aí pega a mulher, pô, cheia de progesterona, aquela coisa bonita, cheia daquelas curvas, aqueles negócios. É feio para dar errado. Porque a maioria de vocês são pacientes. Vocês ouvem, repetem. E a gente? Bora, mulher! O negócio é feio para dar errado, gente. É feito para dar errado. Um monte de bronco, um monte de arrancador de toco, é feito para dar errado. Mulher está lá no ciclo menstrual, chorando e tal, aí fala, aí está você. Oh, meu Pai, oh Deus, dá paciência. Gente, é difícil, é completamente diferente. É feito para dar errado. Vocês percebem por que no nosso tempo a cultura da homossexualidade está voltando tanto? Porque isso já foi muito visto na humanidade, isso não é novo. Porque é mais fácil você lidar com quem é igual. Isso é fato. É mais fácil você lidar com quem é igual. Pega 3 homens, enfia dentro do carro e viaja. Está de boa, parou, não parou. A menos que o cara seja muito enjoado, filho único, que toma todinho. Vai ou não vai bem? Vai ou não vai bem? Vai tranquilo, vai. A gente vai daqui no Japão de boa para... Aí 3 homens dentro do carro, vai comer o quê? Meu irmão, qualquer coisa, o que você quiser tá bom. Mulheres, vocês vão daqui para Salvador, a primeira parada é aonde? Na Serra. É ou não é? E a segunda? Em Ibiraçu. E a terceira? Em João Neiva. Aí quando você fala, não, eu preciso ir no banheiro. Rapaz, é um tal de bexiga que eu não sei de onde vocês arrumam isso. É ou não é?
Arruma a mala de homem para viajar. Beleza. Bola, aqueles troços todos. Viajei com o Felipe essa semana. Mala de Felipe impecável. Quem arrumou? Claro que foi Letícia. Pergunta como voltou. Abriu e fechou 5 vezes. Esqueci a escova de dente. Esqueceu não sei o quê. Não vou falar nem como estava a minha. Está vendo por que a homossexualidade está fazendo tanto sucesso no nosso tempo? É mais fácil lidar com iguais. Muito mais fácil. Só não vê quem não quer. Agora, percebe a complexidade que é? Porque é para a imagem de Deus continuar. Vocês servem um Deus complexo. Vocês queriam o quê? Facilidade? Agora imagina eu se vier uma terceira. Que eu vou arrumar? Percebe, gente? Mas é a imagem de Deus, é o reflexo de Deus. É para ser diferente. Agora, o pulo do gato para você entender esse negócio é porque se você não quer ser egoísta, se case. Porque é reflexo da Trindade. Só que vocês leem a Bíblia igual vocês leem classificado da Gazeta. Como é que você lê a Bíblia? Jesus se esvazia da sua glória. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Só que Jesus, no final da sua vida, recebe a glória. De quem? Do Pai. E aí, quando Jesus sobe aos céus, ele derrama alguém que vocês nem lembram que existe. Um tal de Espírito Santo. E está aqui, ó, glorificando a Jesus o tempo todo, porque é tudo sobre Jesus. Percebe? Porque na Trindade não tem egoísmo. Porque na Trindade a relação é de serviço. Porque na Trindade a relação é para sair um para o outro ser glorificado. Você que tem família sabe do que eu estou dizendo. Porque ser casado é faculdade para você não ser egoísta. E ter filho é doutorado para você não ser egoísta. Para que a imagem de Deus seja propalada. Para que ela continue. Então, na verdade, o que é, gente, família? Família é para que o reflexo de Deus seja espelhado no meio das nossas relações. É só isso, pode anotar. Isso é família. Percebe como não tem nada a ver com a sua felicidade? Percebe como não tem nada a ver com a sua realização própria? Não tem a ver com a imagem de Deus continuar? É um lugar de diferentes, em que esses diferentes têm o compromisso do amadurecimento do outro. Sabe o que é casamento? Sabe o que é família? É você decretar a sua morte. Eu morri. E quem está vivendo? Minha mulher e minhas filhas. Isso é casamento. Estou morto. E homem sabe o que é isso, né? O cara casa, aí ele diz assim, não vai mudar nada não. Fala com os amigos da pelada. Isso ele falava 12 anos antes de casar, porque 12 anos depois do casamento ele nunca mais apareceu na pelada. Que muda tudo, gente. Não tem filho, muda mais ainda, graças a Deus. Uma mulherada, deixa os caras ir na pelada, pelo amor de Deus. Por favor. E arruma uma bola para vocês também. Vai. Agora preste atenção. É para que a imagem de Deus continue sendo propagada, gente. É por isso que a gente tem filho. A maioria das pessoas não quer ter filho porque não quer gastar muito. A maioria das pessoas não quer ter filho porque, eu não quero, o mundo está muito ruim. As desculpas para o nosso egoísmo são as mais diversas. A questão toda é, irmãos, se a gente não tem filho, como a imagem de Deus continua sendo propalada? Eles podem até ter o meu DNA, mas eles são filhos da aliança. São filhos da promessa. Família é para que a imagem de Deus continue propagada nos nossos relacionamentos e na nossa descendência. Isso é família. Então,
quando a gente começa a ter relação com os nossos filhos, a nossa maior preocupação precisa ser: o caráter de Jesus está sendo formado neles? Mais do que você ficar preocupado se ele tirou 10, se ele foi bem no Enem, ou se ele está com um coleguinha na escola, como é que está, ou se ele está ficando mais velho. A pergunta toda é: o caráter de Jesus está sendo formado nesse menino? Quando você olhar depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de casamento, 20 anos de casamento, o caráter de Jesus está sendo formado na vida da minha mulher, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, nas pessoas, porque às vezes, quando eu estou falando de família, eu não vou entrar aqui, semana que vem eu vou falar com vocês sobre casamentos mosaico, porque a gente vive modelos de família mosaico hoje em dia. Semana que vem eu converso com vocês sobre isso. Mas o que eu quero que vocês percebam é assim: talvez vocês vivam em lares que não tem, alguns de vocês são viúvos, ou vivem com um filho, ou essas coisas. Essas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto que você, na relação de vocês, o caráter de Jesus está sendo formado nessas pessoas a partir do relacionamento com vocês. Esse é o nosso desafio, gente. Isso é família. Então, o que eu estou convidando vocês a fazerem hoje é ressignificar a família de vocês. Aqui é um lugar em que a imagem de Deus é formada. Porque quando eu for corrigir o meu filho, na maioria das vezes a gente vai corrigir os nossos filhos, vou falar disso com vocês na 3ª semana, a gente está preocupado com o quê? Tem um menino que está correndo aqui, o pau quebrando, já derrubou 3 senhorinhas, vai derrubar o quarto, roubou a muleta do outro, aí o cara fica assim: meu Deus do céu, o que vão pensar de mim? Tem que segurar esse moleque. A gente está preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente, ou a gente vai preocupar se esses moleques são educados para a glória de Deus? A gente educa errado. Sabe, uma educação egoísta. Está errado. Se o mundo faz o que faz, é problema do mundo. Nós temos princípios, que é a Escritura. Então eu estou preocupado na educação dos meus filhos, na formação dos meus filhos, na minha relação conjugal, na relação com as pessoas que moram dentro da minha casa comigo. Esse é o primeiro princípio, gente. Segundo princípio que a gente tem, percebam que aqui tem um foco. Olha o verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. A imagem de Deus tem que continuar. Mas olha agora. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. O que é isso, gente? Sabe por que Deus deu família? Para desenvolver a criação dele. Família foi dada para que a partir da família a criação de Deus fosse desenvolvida. Isso é domínio. É porque a gente acha que Adão é um fazendeiro, né? A gente acha que Adão plantava soja, montava num cavalo e ficava ouvindo Gustavo Lima. Isso não é Adão. Quando Deus manda o homem dominar sobre a criação, significa que o homem precisa desenvolver a criação. Então, o que Adão tem que fazer? Adão e os seus descendentes, que são a imagem de Deus, eles precisam pegar a terra e começar a desenvolver química orgânica e inorgânica. Adão precisa, para construir um prédio no Jardim do Éden, ele tem que saber a trigonometria para fazer lá aquele monte de cálculo maluco, saber a inclinação do sol para fazer um Rolex para você poder usar, e esse monte de troço. Ele tem que desenvolver a criação. Isso é domínio. E isso é feito a partir de onde? De casa. Porque aqui, gente, o objetivo da família é exatamente desenvolver família e desenvolver a criação. Vamos aplicar esse negócio que eu acho que fica mais fácil? A gente educa filho para quê hoje? Para passar no Enem. E para fazer faculdade e virar servidor público depois. Nada contra isso. Isso não é pecaminoso. Isso é a mentalidade do brasileiro médio. O que mais que a gente faz? A gente cria família. A gente fazer de tudo
e ter um período de entretenimento no final de semana. Quem sabe uma viagem que a gente possa fazer. Rômulo, é pecado isso? Não, de maneira nenhuma, adoro fazer isso também. Agora, qual é o foco e por que Deus instituiu família? Para que a criação dele fosse desenvolvida. Agora olha para mim. 2018. Jovens. O índice aumentou em 60% desde 1980. Essa estatística é de 2018. O índice de suicídio entre os jovens de 1980 até aqui aumentou em 60%. 60%. Cara, isso é um índice absurdo. 60% de pessoas querendo se suicidar. Eu estava vendo uma psicóloga comportamental falando sobre essa estatística. Ela estava dizendo que o maior problema da nossa geração é falta de propósito. Eu já conversei isso com vocês. Falta de propósito. Os nossos jovens, com o tempo, eles estão perdendo o propósito de vida. Depois, meninos mais jovens, conversam com alguém que tem mais de 40 anos. Essas pessoas, quem tem mais de 40 anos, foi educado para formar família. Lembram disso? Vocês foram educados para trabalhar. No tempo de vocês que têm mais de 40 anos, especialmente aqui que eu quero bater mais, vocês foram educados naquela cultura, até 1980, para serem moralmente resilientes. Porque não tinha antidepressivo. Alguns de vocês passaram fome. Alguns de vocês perderam entes queridos com doenças, porque a gente não tinha recurso. 40 anos atrás, nós não tínhamos isso. Isso fez com que essa geração que tem mais de 40 anos, isso é uma psicóloga falando do comportamento, por que essa geração mais antiga é mais resiliente? Porque eles cresciam tendo um propósito de vida, casar, manter o casamento, ter uma profissão e, bicho, pode acontecer o que for, a gente mantém o negócio aqui. O que aconteceu de 1980 para cá no Brasil? Primeiro, percebam a primeira coisa que ruiu na nossa cultura: moral. Vocês se lembram quando no início da década de 90, porque a gente acha que toma, vapo é feio. E é feio. E é horrível. Só que no início da década de 90, a gente achava bonito a turma dançando na boquinha da garrafa. E a gente achava isso bacana, a gente não sabia o que estava acontecendo. Me aparecer mulher de qualquer maneira na TV. E a gente achava isso normal. Mal sabíamos nós que a cultura familiar estava sendo completamente solapada. Porque vocês, mulheres, começaram a virar só objeto sexual. Que é o que vocês são hoje, basicamente, na nossa cultura. Porque o que prometem para vocês de empoderamento nada mais é do que a objetificação do corpo de vocês. Quanto mais amostra, melhor. E o que estava acontecendo é fazendo com que os nossos homens fossem cada vez mais promíscuos. Porque eles já eram. E a lei do divórcio no Brasil é de 1977. O que aconteceu de lá para cá, está aí, ó, na mão de vocês. Mulheres sustentando as casas, porque a biologia não é contra. Vai ficar com vocês mesmo, porque a gente não tem peito para dar de mamar. E quer vocês. Enquanto isso, a homarada não queriam sexo sem compromisso? Tem, ué. E quem é que está pagando com isso? A mulherada. E a família? Está acabada. Está aí, gente, em 40 anos. Só não vê quem não quer. Tá aí. E sabe o que vai acontecer? Vai piorar. Porque o índice de suicídio vai aumentar. Porque a juventude não tem propósito de vida, não tem propósito moral. Vocês acham que o Jó sobreviveu tomando fluoxetina? Vocês acham que o Jó sobreviveu tomando Rivotril? Jó sobreviveu àquela tragédia inteira tendo uma fé inabalável.
Jó sobreviveu àquela dificuldade inteira, tendo 10 filhos mortos, com a mulher buzinando no ouvido dele, com a força no Senhor, independente da cultura da época. Porque o que guia a gente não é a cultura nem o espírito da época. O que guia a gente não é a tragédia. O que guia a gente é o propósito. E o propósito é desenvolver a criação de Deus. Eu fui colocado aqui para Deus ser glorificado. A cultura não entende isso. E daqui uns dias eu vou ser preso por pregar isso. Cuidem das minhas filhas, pelo amor de Deus. E paguem um advogado para mim. Não estou nem aí. Porque vocês foram colocados aqui para que o jardim de Deus fosse cuidado. Então eu estou desenvolvendo o meu casamento para que o mundo veja a glória da Trindade. Eu estou desenvolvendo os meus filhos, não é para que eles virem servos da Vale, da Arcelor, para que eles virem grandes investidores do mercado financeiro. Eu estou desenvolvendo os meus filhos porque é o reflexo de Deus. E eu estou cultivando neles as virtudes do reino. Então eles vão ser os melhores professores, eles vão ser os melhores engenheiros, eles vão ser os melhores físicos, os melhores astronautas vão ser eles. Sabe por quê? Porque esses moleques trazem neles a imagem de Deus. E o que vai guiar esses meninos é a imagem de Deus. E é o poder de Jesus Cristo neles. Jesus Cristo exaltado. Irmãos, se o mundo faz outra coisa, problema do mundo. Nós seremos uma comunidade moral. Nós seremos uma comunidade em volta da cruz de Jesus. O espírito da época vai caminhar, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser mortos, vão perseguir a igreja, fica tranquilo que isso vai acontecer. Mas a grande questão é que a gente não vai arredar o pé desse negócio. Nós não vamos arredar o pé daquilo que é princípio de Deus. Fomos colocados nessa terra para desenvolver a criação. Então, quando seu filho estiver estudando, para de mandar ele tirar nota boa. Diga, é para você glorificar o Senhor. Quando seu menino estiver no esporte, para de falar que é para ele matar o coleguinha. E se o coleguinha der uma nele, é para ele dar duas. Fala que ele está ali para fazer o melhor, porque Deus deu potencial para ele glorificar o Senhor no esporte que ele está fazendo. Fala com ele que nas amizades que ele está construindo, é para ele ser um reflexo de Deus, nas amizades que ele está construindo. Isso é dominar a criação. Isso é quando você começar a ter seus negócios, fazer negócios segundo o Evangelho de Jesus, para restaurar a criação. Isso é família, gente. Isso começa em casa. Isso não é o governo federal que faz. Isso não é presidente, governador, como é que é o nome desses bichos aqui? Vereador. Não é isso, cara. Somos nós. Não dá para terceirizar uma missão que é nossa, de abençoar a nossa casa. Se olhar para trás, minha mulher já está fazendo curso, olha lá. Meu Deus, está chegando. Novembro é logo ali. Terceiro e último princípio. Percebam, meus irmãos, que Deus deu tudo que a gente precisava. Verso 30. Dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida. Todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem, os animais têm do que se alimentar. Olha o verso 29. Eis que eu lhes dou todas as plantas. Família é lugar de viver a providência de Deus. O que você precisa para ser imagem do Senhor e o que você precisa para cumprir o propósito de vida que Deus te deu. E esse propósito é o que está faltando para essas novas gerações. Propósito. A providência já está aí. O que a gente precisa já tem, gente. Irmãos, por mais difíceis que sejam as nossas vidas, por mais difíceis que sejam as nossas famílias, irmãos, nunca faltou nada para a gente. Irmãos, nunca faltou bem material nenhum para nós. Vocês sabem que nunca faltou, irmãos. O que nunca teve, necessariamente não tem, é para sobrar. Vocês sabem disso. Às vezes não tem para sobrar. Mas vocês sabem que o que é necessário tem.
Sempre teve. Sempre tivemos, irmãos. Às vezes atrasou o exame médico, o tratamento médico, mas ele chegou. Vocês sabem que chegou. Às vezes, sabe, apertou aqui, apertou ali, mas apareceu, teve, veio. Às vezes circunstâncias difíceis, lutas complicadas que a gente vive, aconteceram, mas vocês, a vida de vocês sabem que Deus livrou. Porque a providência nunca faltou. Porque isso foi colocado no jardim. Sempre teve providência. Em todos os lugares que o Senhor colocou você, nunca faltou nada. É porque a gente acha que porque a gente anda com Deus e a gente vive num estado de bem-estar, a gente acha que a gente realmente vai viver sem ter guerra, sem ter dificuldade, sem ter problema, sem ter gente traindo a gente, sem ter gente olhando pelas costas, falando besteira, sem a gente ficar doente. Isso não vai acontecer, irmãos. Nós vamos morrer, nós vamos ficar doentes. Nas nossas relações, as pessoas vão trair a gente já traiu gente. Isso é a vida debaixo do pecado. Agora deixa eu dizer, a providência de Deus nunca faltou. A providência de Deus nunca faltou para a sua casa, nunca faltou para nenhum de nós, sempre teve teto, você sabe disso. Às vezes teve uma noite mais difícil, mas na outra chegou, porque a providência sempre chegou, irmãos. Ficou apertado um dia, 2 dias, 3 dias, doente um dia, perdemos um, perdemos outro, tombou um, tombou outro. A situação veio para cá, veio para lá, mas nunca faltou. Deus sempre, no meio da meia-noite escura da vida, Deus sempre raiou com a manhã para nós. Nada faltou, irmãos. Porque família é o lugar da gente ver a providência de Deus. Família é lugar de ver providência. Família é lugar da gente ver pai e mãe se unindo, é ver pessoas se solidarizando com as outras, é lugar da gente caminhar junto. A providência de Deus nunca faltou para nós. Não se esqueçam disso, meus irmãos. Isso é significado de família. É olhar a providência de Deus na cara da gente. É olhar o favor de Deus na cara da gente. Adão, Eva, alimento para vocês não vai faltar. Cobertor para vocês não vai faltar. Mas não é só para vocês, não. É para a descendência de vocês. Isso é um tapa, gente. É um tapa nas nossas preocupações materiais. É um tapa nos nossos medos diários. Porque família existe, a nossa história com ela existe para a gente ver como Deus é providencial. Olha para a história da sua vida. Olha para você. Então a pergunta que a gente se faz é assim: temos casa, temos família, por que a ansiedade? Por que a preocupação? Eu sei, são muitas razões, são muitos motivos. Às vezes a gente fica preocupado porque é um filho que está desviado. Às vezes a gente está preocupado porque é um marido que está se perdendo. Preocupados porque é a esposa que está se perdendo. Preocupados porque a gente não sabe como vai fechar o outro mês. Preocupados porque são tantas coisas que a gente tem para colocar. Preocupados porque às vezes a gente errou com as pessoas que estão ao nosso lado. Está com medo de conversar com elas, porque vai que acontece, quando a gente for confessar coisas que a gente precisa confessar, o que vai acontecer? Ansiosos, preocupados. Olha só, confie no Senhor. Deus é providente. Deus é providente. Deus é providencial, gente. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Deus está trabalhando pela família da gente. Deus está trabalhando pelo lar da gente. Não desista, não. Quero que você olhe o verso 31. Quero que você olhe o verso 31. Deus viu tudo o que havia feito. Tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o 6º dia. Deus olhou para toda a sua criação, inclusive a família. E Deus viu que era muito bom. Deus se alegrou. Deus se alegrou. Deus olhou para a família e se alegrou. Eu
queria dizer para você que Deus ainda hoje se alegra com a sua casa. Deus ainda hoje se alegra com a sua família. Deus se alegra com os nossos filhos. Deus se alegra com os casamentos. Deus se alegra com os ajuntamentos que às vezes a gente vive com outras pessoas. Quero terminar com 2 perguntas. Será então que vale a pena a gente lutar pela família da gente? Será que vale a pena a gente lutar pelo nosso lar? Será que Deus está interessado em abençoar a casa da gente? Será que Deus está interessado em abençoar a casa da gente? Eu queria te dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para isso Jesus Cristo se manifestou. Para restaurar o princípio de Deus. Deus se manifestou para resgatar lares, casamentos, famílias, filhos, pais, mães. Jesus se manifestou para resgatar lares. Eu estou te convidando para a gente passar as próximas semanas. Eu tenho certeza que Deus ainda hoje quer resgatar vidas e famílias. Eu quero te convidar nessas 5 semanas, pegar todos os princípios de Deus e colocar eles no seu coração e praticar. Mas dá um passo maior, um passo de fé. Deus, quero ver a sua imagem na minha casa. Deus, quero ver a sua vocação na minha casa. Quero ver a sua vocação nos meus filhos, no meu marido, na minha mulher, naquelas pessoas que moram comigo. Deus, eu quero que o propósito do Senhor chegue dentro da minha casa. Eu quero que a sua glória seja manifestada dentro da minha casa. Deus, criamos filhos não para povoar o inferno, criamos filhos para a sua glória. Deus, casei para a sua glória. Deus, vivo com essas pessoas para a sua glória. Senhor, a gente quer ver isso, porque para isso o Filho de Deus se manifestou. E é nessa esperança que a gente vai caminhar, meus irmãos. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Enquanto a gente faz isso, eu queria muito que você fosse até a cruz de Jesus. Clamasse para que Deus avivasse a nossa casa, avivasse as nossas vidas e as nossas famílias.